Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez, você, a este momento especial de estudo da palavra, mais um dia da nossa semana especial, a Semana do Reencontro. Aqui é o ambiente onde você tem a oportunidade de ter o seu encontro real com Deus, ou quem sabe, o seu reencontro com Deus. Muito bom poder ter você aqui mais uma vez, nessa semana onde nós temos falado sobre recomeços, sobre novas oportunidades que recebemos da parte de Deus. E hoje nós não vamos fazer de maneira diferente, nós vamos outra vez ter esse estudo da palavra. Então já quero te convidar a pegar aí a sua Bíblia, a minha já está aqui pronta, a sua já está aí também. Então abra a sua Bíblia comigo já no texto que nós vamos estudar hoje, lá no final da mensagem. Mas já deixa aberta aí em cima do teu colo, aí do ladinho no sofá, já vai lá e pega a sua Bíblia, eu vou pegar a minha também. Salmo 51, abre aí comigo. A minha não estava aberta, marcada hoje não, ó, tá aqui, tô abrindo com você, Salmo 51. Salmo 51, porque hoje nós vamos falar sobre um personagem que é o autor desse salmo. Você que já conhece de Bíblia, você que está abrindo aí agora, deve estar dando uma olhadinha pensando, já sei quem que você vai falar, pastor. Vai falar sobre Davi, exatamente sobre ele. Então pega a sua Bíblia, a minha eu já deixei marcada aqui agora, tá bom? Então já deixa a sua aí marcada também no Salmo 51, porque hoje vamos conversar um pouquinho sobre a trajetória de Davi, o que ela tem a ver com a minha vida e com a sua vida. Nós juntos vamos meditar sobre isso e é muito bom poder receber você aqui mais uma vez. Do jeito que você está, você pode orar comigo mais uma vez? Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado pelo privilégio de estudarmos Tua Palavra. Obrigado por termos esse livro que é a Tua voz para nos falar ao nosso coração. Hoje, que não seja diferente, que o mesmo Espírito, ó Deus, que inspirou os profetas, possa iluminar nossa mente, a fim de que entendamos Tua Palavra. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós já chegamos, portanto, na nossa semana, no quarto dia. A semana está passando, ou seja, hoje já ultrapassamos a primeira metade da semana. Diz que tudo que é bom dura pouco, né? Então, aquela semana que tem sido uma bênção para a minha vida e também para a sua, já está passando, está indo embora. E é muito bom poder compartilhar da palavra de Deus com você aqui durante esses dias. Quero deixar um abraço a todos aqueles que têm nos acompanhado fora da igreja do Vila Nova Itaim, porque essa semana é uma semana destinada a esta igreja, que está com as portas fechadas aí por um período, mas um abraço para essa igreja, mas também para você que é de outra igreja e está nos acompanhando aí, você que é de outro estado, de outro lugar, que tem nos acompanhado, é muito bom poder ter sua companhia aqui também, tá bom? Hoje nós vamos conversar, portanto, sobre Davi, falar sobre a vida dele, mas antes eu quero começar te fazendo a seguinte pergunta. Você já se sentiu muito pressionado pelas responsabilidades que você tem na vida? Já se sentiu desapontando alguém pelas responsabilidades que você tinha? Você se sente assim, pesado, pensando assim, nossa, as pessoas esperam muito de mim, eu acho que eu estou desapontando as pessoas. Já se sentiu dessa forma? Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, sobre as expectativas que são altas e muitas vezes são frustradas. E aqui eu não estou falando sobre fugir de expectativas, fugir de responsabilidades, pelo contrário. A gente precisa sim cumprir aquilo que está de acordo com a nossa responsabilidade, claro. Claro que nós devemos também corresponder às expectativas que as pessoas têm algumas vezes sobre nós, também. Mas muitas vezes elas são tão pesadas que nós nos sentimos fracassados quando nós não correspondemos às expectativas, quando nós estamos indo ao contrário das responsabilidades que temos. E Davi é essa pessoa. Por isso que às vezes a gente se identifica com histórias bíblicas, com personagens bíblicos, porque são histórias reais como a sua e a minha. São seres humanos como você e eu. E hoje, ao meditar sobre a história de Davi, nós vamos entender o que a história dele tem a ver com a minha vida, o que isso traz de mudança para a minha vida também. Vamos juntos? Vamos começar lembrando de Davi lá no começo. Davi era um garotinho dos irmãos, o mais novinho, aquele que vivia na casa do pai simplesmente para cumprir tarefas. Era aquele que o pai dizia assim, não filho, não, ainda não. Você ainda não está pronto para isso. Sabe quando você olha para uma criança e pensa assim, ele está achando que já consegue fazer tal coisa, mas ainda não está na época dele, ainda não está no momento dele. Sabe essa história que a gente olha para uma criança e diz assim, não, você é só uma criança. É exatamente o que se passava na vida de Davi desde muito garotinho. O pai olhava para ele e dizia assim, olha,
Para cuidar de ovelhas, tá bom, mas para ir para uma guerra como seus irmãos vão, ainda não está pronto, Davi. Davi, você ainda é um garoto, como é que você está querendo ir para a guerra com seus irmãos? Seus irmãos são fortes, valentes, guerreiros, você ainda não. Então o tempo todo Davi, de certa forma, era meio que menosprezado, até mesmo por sua família, dentro da sua própria casa. Os pais olhavam para ele e diziam assim: ô Davi, se coloca no seu lugar. Talvez você tenha crescido nesse ambiente também, de uma pessoa que foi menosprezada e talvez continue sendo. E posso te dizer uma coisa? Talvez seu pior inimigo não sejam as pessoas que te menosprezam. Talvez seu pior inimigo seja você mesmo. Talvez você mesmo seja a pessoa que mais se coloca para baixo, que mais se menospreza. E guarde uma coisa na tua mente. Agora eu vou falar com todo carinho. Guarde na tua mente, porque há um Deus no céu que enxerga um valor em você que talvez ninguém enxergue. Há um Deus no céu que enxerga um valor em você que nem mesmo você conseguiu enxergar, foi capaz de enxergar até hoje. E a história de Davi mostra isso. É necessário que você olhe para dentro de si, consiga se enxergar com os olhos de Deus, porque Deus vê um valor em você inestimável. O valor que Deus viu em você é tão grande a ponto dele mandar o único filho dele para morrer no teu lugar, para te dar a salvação. Veja o tamanho do valor que você tem. Além do cuidado diário que ele tem, o cuidado que ele sempre teve. Olha para a tua vida, olha para o teu passado. Veja como Deus conduziu tua vida até aqui e a certeza de que ele tem conduzido nesse momento e vai continuar conduzindo. Você é muito valioso para Deus. Davi, apesar de ser menosprezado em casa, ele entendia daquilo que acontecia dentro dele e daquilo que acontecia só ele e Deus sabiam. Porque tem coisas que só você e Deus sabem, é ou não é? Coisas que passam aí no teu coração, coisas que você já vivenciou, já experimentou e sabe, nossa, as pessoas não conseguem enxergar esse valor, mas só eu e Deus sabemos o que aconteceu para eu chegar até aqui. E Davi sabia disso. Enquanto ele pastoreava ovelhas de seu pai, ele já havia matado um leão. Ele já havia matado um urso. Veja, um garoto. Já tinha encarado esses desafios e só ele e Deus sabiam desses desafios. Ele não havia contado para ninguém. Porque existem propósitos que começam a nascer no teu coração, que são propósitos de Deus para a tua vida, que só você e ele sabem. Não é? Tem gente agora que eu estou conversando que está agora me ouvindo pensando assim: pastor, só eu e Deus sabemos o quanto nós temos andado juntos nos últimos dias, mas ninguém sabe. Só eu e Deus sabemos, pastor, que eu estou com desejo, eu estou guardando no meu coração o desejo de ser batizado na igreja, mas ninguém da minha família sabe ainda. Pastor, só eu e Deus nós sabemos o quanto eu quero mudar de vida em 2026. Só eu e Deus sabemos, pastor, o quanto eu quero começar a levar mais a sério o cuidado da minha saúde nos próximos dias. São propósitos que nascem no teu coração que só você e Deus sabem, é ou não é? Mas Davi, ele carregava aquilo no coração. Até que chegou um momento em que um profeta veio visitar a casa de Davi. Ele foi amando de Deus. Deus falou assim: vai até a casa de Jessé, que era o pai de Davi. Lá na casa de Jessé você vai ungir o novo rei de Israel. O povo tanto que pede um rei e tudo, eu já dei o rei para eles. O rei Saul, mas agora nós vamos ter um novo rei. Nós vamos trocar, não vai ser mais Saul. E lá na casa de Jessé está o novo rei, vai lá ungir. E quando chega o profeta então diz para Jessé: Jessé, eu tenho a honra de vir à tua casa. Imagina essa visita, recebe a visita de um profeta. Já pensa que não é uma coisa tão simples. E um profeta, quando vinha visitar, você podia ter ou uma bênção vindo de Deus, ou uma grande questão vindo contra você. E lá estava Jessé. Lá estava o profeta na casa de Jessé. E Jessé pensando: e agora? Vai vir uma coisa boa, coisa ruim? E o profeta diz assim: eu vim ungir o novo rei na tua casa. Jessé já abre um sorrisão largo, como se fosse: agora eu vou ser o pai do novo rei de Israel. E então ele convida os filhos, um por um. O profeta então começa a olhar aqueles filhos de Jessé e já começar a fazer um mapa mental. Eu acho que é aquele ali, ó. Aquele ali, ele é forte, ele é alto, ele é bonito, valente, guerreiro. Olha lá, tem toda a característica para ser um novo rei. Então, para surpresa dele, quando ele vai ungir o primeiro, Deus diz: não, não é esse. E ele pensa: fatalmente é esse outro aqui. Esse aqui também tem característica, também não é. E vai para o outro, também não. E Deus vai dizendo: não é esse, não é esse, não é esse. Até que acabaram seus filhos.
Então o profeta pergunta: Deus, e agora? O profeta vai até Jessé e diz assim: Jessé, e aí, tem algum filho mais? Porque os filhos acabaram e Deus disse que não é nenhum deles. Ah, tem um que fica lá no campo cuidando das ovelhinhas, mas não, claro que não é ele, né? É óbvio que não é ele. Acontece que aquilo que é óbvio aos olhos humanos, muitas vezes é exatamente aquilo que Deus está preparando, mas ao contrário do que o ser humano pensou. Muitas vezes você pensa assim: não, é óbvio que não é assim, pastor. É óbvio que não é desse jeito que Deus está preparando. Não se engane, Deus tem as formas de trabalhar muito diferentes das formas humanas. Até porque essa história mesmo diz que Deus, ele enxerga muito além do ser humano. Enquanto o ser humano vê o exterior, Deus enxerga o coração. Por isso que eu disse aqui no começo: aquilo que você pensa que eu não tenho valor nenhum, ninguém nunca me valorizou, pastor. Deus enxerga o coração, ele vê o que passa aí no teu coração. Eu já passei por experiências assim, de ser julgado apenas pela aparência. Ah não, é muito novo, ah não, é muito isso, é muito aquilo. Mas Deus conhece o meu valor, assim como conhece o seu. Deus conhecia Davi, como diz uma música: enquanto muitos viam só um pastor, Deus enxergava nele um rei. Enquanto muitos viam só um garotinho, Deus já estava preparando o trono para Davi. Enquanto muita gente vê em você pouca coisa ou nenhum valor, Deus enxerga um grande valor em você. E lá estava Davi pastoreando, chama o menino. Quando ele entra, Deus fala: é esse vai ser o novo rei. Então Davi é ungido como um novo rei, mesmo muito garoto. E ele começa a se preparar para o propósito de Deus. Olha, o propósito de Deus é que eu seja um rei, então deixa eu me preparar. E ele viveu focado nisso. Não abriu mão da sua experiência com Deus, dos seus momentos com Deus. Sempre foi um menino muito temente, cresceu como um adolescente temente a Deus, um jovem de Deus, até que atinge a idade adulta. E está chegando o momento dele tomar o trono. E Saul vive desesperado, pensando: o meu trono vai ser dado para esse garoto. Ele já sabia dessa notícia nessa altura de campeonato. Agora imagina o que passa na cabeça do rei que estava no trono. Ele começou a perseguir Davi. E Davi, mesmo com medo, perseguido muitas vezes por Saul, Saul não queria só fazer um mal para Davi, ele queria tirar a vida de Davi. Mas tinha duas coisas aqui. Primeiro, Davi, ele tinha propósito, e quem tem propósito do céu não abre mão desse propósito. Ele tinha medo, mas sabia: Deus vai cumprir o propósito. Aquele que começou boa obra há de terminar, diz a Bíblia. Se Deus começou alguma obra na tua vida, creia nisso, ele vai terminar essa obra, porque Deus não tem obra incompleta, inacabada. Quando Deus começa, ele vai até o fim, e ele dá bênçãos. Entenda uma coisa de uma vez por todas: se a tua vitória, nesse caso que você está vivendo hoje, ainda não chegou, é porque ainda não está no final da história, porque no final Deus sempre tem uma grande bênção. Deus leva a cabo todos os seus propósitos, diz a Bíblia. E então Davi, mesmo perseguido, ele sabia: não, Deus vai terminar a minha história, Deus vai ter um propósito na minha vida. E do outro lado tinha Saul, pensando: será que agora vai acabar tudo para mim? De fato, tinha um prazo determinado para que Davi tomasse o trono. E lá estava Davi agora perseguido. Você conhece a história que teve uma oportunidade em que Davi podia ter matado Saul, mas ele disse: não, eu não posso tocar no ungido de Deus. E isso é muito sério, não se toca em ungidos de Deus. Até que chegou o momento em que Davi toma o trono. E quando Davi toma o trono, o povo começou a entender por que Deus tinha ungido aquele garotinho, tinha ungido esse novo rei desde a sua infância. Porque de fato Davi, ele tinha o dom para aquilo. Ele tinha sido separado para ser um rei e Deus tinha preparado Davi para aquilo. E isso aqui também fica uma lição para nós. Muitas vezes você pensa que não tem capacidade, mas como diz a velha frase da igreja, que a gente sempre repete, Deus, ele não chama capacitados, mas ele capacita os escolhidos. Ele capacitou Davi, o garotinho escolhido desde a infância, para se tornar o novo rei e o melhor rei de toda a história daquele país. Davi se tornou uma referência. Quando se falava de uma referência, como deve ser um rei? Tem que ser como Davi foi. Davi então era agora um rei temente a Deus, um rei que guiava o povo nos bons caminhos, era um rei que conquistava territórios, expandia a nação, era valente, bom na guerra, destemido. Esse era o modelo perfeito de rei. Davi então começou a crescer.
conquistar territórios, amado pelo povo. Não tinha nada de errado em Davi. Aquela expectativa que havia sido criada sobre a vida dele, ele correspondia a todas elas. Responsabilidades de um rei, ele cumpria todas elas. Você talvez está me ouvindo aí agora pensando, pastor, eu também vivi isso. Sempre cumpri bem minhas responsabilidades, atendi sempre as expectativas que tinham sobre mim, só que chegou um momento que eu falhei, pastor. Eu comecei a errar, comecei a pisar na bola, eu não fui mais o mesmo marido que era, não fui mais a mesma esposa, não fui mais o mesmo filho. Eu vacilei, desobedeci meus pais e acabei colhendo coisas ruins disso. Eu acabei pisando na bola na minha criação dos filhos, pastor. Caiu em algum erro. Davi também caiu. Davi, numa certa feita, depois de conquistar vários territórios, e aqui eu resumidamente conto essa história, conquistou vários territórios. Chegou uma hora que o seu exército foi para a guerra. E ele decidiu não ir dessa vez. Não, dessa vez eu não vou. Dessa vez eu vou ficar daqui orando por vocês, eu vou ficar daqui intercedendo a Deus. Vocês não precisam de mim, vocês têm conquistado vitórias, nem precisam tanto de mim assim, então podem ir. Acontece que quando Deus chama para a guerra, o seu lugar é estar na guerra. Quando Deus te chama para um determinado propósito, é lá que você deve estar. Muitas vezes a gente coloca alguns propósitos na igreja, por exemplo. Irmãos, hoje, sábado à tarde, nós vamos ter essa situação. Queremos convidar vocês para distribuir folhetos, para dar estudos bíblicos sábado à tarde. E você diz, não, pastor, dessa vez eu não vou, mas eu vou ficar de casa orando. Ora, se Deus chamou para a guerra, é na guerra que você deve estar. Por mais que a oração ela seja uma bênção, por mais que a oração seja uma grande ferramenta, o instrumento mais poderoso que temos, Deus não te chamou para ficar em casa orando, Ele te chamou para ir para a guerra. Deus não tinha chamado Davi para orar de casa, mas para ir batalhar na guerra. E aí nasceu uma coisa onde nasce vários pecados. A ociosidade, diz que mente vazia é oficina do diabo. E estar sem fazer nada em alguns momentos é uma das piores coisas que temos. Ficar com a mente distraída, é por isso que é importante que você viva em constante oração. Vigiar e orar. Vigiando, vigilante o tempo inteiro, porque o inimigo ele não descansa. E lá estava Davi pensando que estava descansando e o pecado estava batendo na sua porta. Enquanto ele estava do seu terraço do palácio real, descansando, olhando à vista, e ele avistou ao longe uma mulher que tomava banho no riacho. E quando ele avistou Betseba tomando banho, ele pensou, é essa mulher que eu quero. Alimentou em seu coração. Algumas pessoas até chegaram a alertar Davi, mas ela é esposa de Urias, ela é casada. Ele disse, não, mas é essa que eu quero. Acontece que algumas vezes quando nós estamos determinados a pecar, não importa quantos avisos você possa receber, quantos recados do céu possam vir, o Espírito Santo tocando você, se você estiver determinado a pecar, você vai. Você começa a criar planos para ludibriar algumas evidências do pecado. Não, ninguém vai saber, isso aqui eu já estou preparando aqui, acolá, ninguém vai saber. Acontece que não há nada que passe despercebido aos olhos de Deus. Você pode até acobertar dos homens, mas Deus sabe. Deus via tudo aquilo que Davi estava fazendo. E aconteceu que Davi, ele esteve com aquela mulher e aquela mulher engravidou. Olha que tragédia. Uma mulher grávida uma mulher casada que aparece grávida. Davi então começa a trilhar um caminho rumo a esconder e acobertar um erro em cima do outro. A gente sabe que mentira, diz o velho ditado, tem pernas curtas. Não vai muito longe. Não vai muito longe. Davi tentou esconder uma mentira com outra mentira. Quando ele percebeu que ela estava grávida, ele chama Urias da guerra, que era o marido dela. Urias, vem cá. Então qual era o plano? O plano dele era trazer esse marido para casa, para que se ela aparecesse grávida daqui a um tempo, é porque o marido veio em casa, teve uma noite com a sua esposa e então apareceu grávida. Isso seria natural e seria excelente aos olhos de Davi. Bom, está grávida, mas é grávida do marido. E Davi então traz Urias para o seu palácio, dá muito vinho para ele e diz para ele assim, olha, vai para tua casa, passa um dia lá com a tua esposa. E Urias começou a se recusar.
dizendo assim: como eu poderia ir para casa, curtir um dia com a minha esposa, se meus companheiros estão numa guerra? Não, me recuso, não vou. Mesmo bêbado, Urias parecia ser mais são que Davi. Mesmo embriagado, Urias parecia ter mais consciência que Davi. O pecado ele faz isso. O pecado tem a capacidade de deixar a gente inconsciente. Faz coisas e loucuras que jamais faria. Davi agora estava desesperado. E agora o que eu faço? Tenho uma outra ideia. A ideia é colocar Urias, que não era dos melhores guerreiros, não era de infantaria, de frente de batalha, não era da testa da batalha, coloca ele lá na frente. Fatalmente ele vai morrer. E quando ele morrer, sua esposa viúva está livre para casar com outro homem. E foi o que aconteceu. Infelizmente, Davi agora não era só adúltero, mas também um assassino. Aquele que mandou Urias para a frente da batalha e Urias morreu. Trágica história, pesada história, não é? É exatamente isso que o pecado faz. É tragédia, é duríssimo a consequência que o pecado traz. E Davi agora, ele põe o seu plano a cabo, chegou ao final do seu plano, ele conseguiu casar com aquela mulher que ele tanto queria. Mas ele carregava sobre si o peso do pecado de adultério e de assassinato, mentiras, vários outros que vêm como consequência de um único pecado. Pecado em cima de pecado. Até que ele recebe a visita do profeta Natã. Na sua casa, Davi agora recebe a honra de ter um profeta em sua casa. Como aconteceu lá na sua infância, naquele momento era a notícia boa, dessa vez a notícia era ruim. O profeta chega até ele e propõe uma parábola, uma história. E o profeta diz o seguinte: Davi, a história que eu venho contar é que um homem, ele tinha muitas ovelhas, era muito rico, tinha tudo o que queria, possuía muitos bens. E esse homem certa vez pulou a cerca que dividia a sua propriedade com a do seu vizinho e roubou a única ovelhinha que seu vizinho tinha. O vizinho era humilde, simples, muito pobre, tinha uma única ovelha, e esse homem de muitas posses pulou a cerca e roubou a única ovelhinha do vizinho pobre. O que deveríamos fazer com esse homem? Davi então fica indignado com aquela história e diz assim: olha, esse homem tem que morrer, ele tem que ser condenado. Era tudo o que o profeta queria ouvir. E então Davi pergunta quem é esse homem, e o profeta olha nos olhos de Davi e diz uma frase muito dura: Davi, esse homem é você. Davi então cai na real. É o momento que o Espírito Santo toca nele e diz assim: Davi, sabe toda a responsabilidade que você tinha como rei e você falhou. Davi, sabe toda a expectativa que a nação tinha sobre você, você colocou por terra. Lembra que eu falei que a história dele se identifica um pouquinho com a sua e com a minha? Pessoas que muitas vezes têm responsabilidades, mas que desapontam a todos. Que têm grande expectativa sobre você, mas acabou caindo. A história de Davi foi assim. E talvez a sua também seja. Está cansado, pesado o seu fardo? Entenda uma coisa: por mais que você falhe, quando o Espírito Santo toca você, é a chance que você tem de recomeçar. De ter uma nova chance dada por Deus. Pastor, será que eu posso receber essa chance mesmo tendo errado, vacilado na educação dos meus filhos? No meu casamento? Ou quem sabe com os meus pais? Ou num relacionamento? Ou na igreja? Será que eu posso começar de novo? Sim, você pode. Davi pôde. Davi, depois de receber aquele baque, a notícia do profeta de que ele tinha falhado, que ele tinha errado, ele caiu em si. E após cair em si, ele conversa com Deus de maneira aberta. E aqui vai o meu desafio para você: converse com o Senhor de maneira aberta. Diga para Deus: Deus, eu confesso, eu fiz isso, eu entendo onde foi o meu erro. Eu sei onde eu falhei. Meu erro é esse. Confesse a Deus. Converse com Ele está de braços abertos só te esperando para uma nova oportunidade que Ele quer te dar. Davi então, depois que reconhece, conversa com Deus, ele escreve. Como era comum escrever músicas para Davi, ele era um músico, ele era um tocador de harpas desde a sua infância, e ele compôs várias canções. Várias dessas canções que ele compôs foi colocada na Bíblia, no livro de Salmos. O Salmo 51, que é o salmo que eu pedi para você abrir, foi o salmo que Davi escreveu depois da visita do profeta.
onde ele tinha caído na real do erro que tinha cometido e agora estava muito arrependido. E esse arrependimento você lê nas palavras, nas linhas do Salmo 51. Quer ver só? Me acompanha aí agora. Eu pedi para você abrir, disse que você iria ler comigo esse salmo no finalzinho da mensagem. Agora sim, Salmo 51, talvez a maioria das versões, como a minha aqui é Almeida Revista e Atualizada, traz um subtítulo escrito assim em cima do Salmo 51. Confissão e arrependimento. Aqui ele confessa o seu erro e mostra o seu arrependimento. E aí diz que esse texto é um salmo de Davi, quando o profeta Natan veio ter com ele depois de haver possuído Batseba. Foi depois dessa visita do profeta Natan. Davi, então, ele escreveu pedindo para Deus compaixão. Ele diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, no verso 1. Segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. E não é essa a promessa da Bíblia? Que Deus apaga lá do livro da vida, que tem tudo anotado da tua vida. Quando você pede perdão, Ele apaga. Amém? Ele apaga os teus registros de pecado, apaga as tuas transgressões, apaga tudo que está escrito de ruim. Se você se arrependeu e pediu perdão, Deus apaga tudo lá. Ele apaga e lança nas profundezas do mar. Ele lança lá, como diz a Bíblia, e de lá ninguém pode tirar. Não há pescador suficiente que vá até lá tirar o teu pecado. Nada mais te condena. Verso 2 diz assim, pedido de Davi: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica o meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu sei onde eu errei. Eu não tenho como fugir. O pecado está sempre diante de mim. Eu sei o que eu fiz. Não tem como eu negar. Sabe aquela coisa que você tenta fugir, chega uma hora e você fala: não, tá certo, eu confesso, eu errei. Ele diz: o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, diz o verso 4, contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Deus, se o Senhor tiver de me julgar, o Senhor está certo, quem está errado aqui sou eu. Essa deve ser a atitude do pecador diante de Deus. Uma atitude de rendição. Eu me rendo, Senhor, eu sei, eu falhei, eu errei. E Deus, Ele é atraído por sinceridade. Fale com Ele de maneira sincera. Ele está te ouvindo, Ele te conhece, Ele conhece o teu coração muito mais do que você mesmo. Ou de qualquer pessoa. Ele sabe onde você errou e Ele sabe que você está arrependido. E aí ele diz assim no verso 5, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Ele sabe que pecado não é uma condição que você passa a ter depois que erra. Ele sabe que pecado é algo que o ser humano traz no coração. E aqui vai um recado para você que pensa assim, pastor, mas eu nunca fiz nada de errado para ninguém. Eu nunca cometi erro, nunca traí minha esposa, nunca fui pra festa, como eu disse ontem, né? Nunca bebi, nunca fumei, não sou uma pessoa ruim. Ah, pastor, isso aí não é para mim. Acontece que pecado não é só quando você erra. Pecado é algo que você carrega desde que você nasceu. Todos somos pecadores. Ah, pastor, mas tem um mês que eu não cometo erro nenhum. Eu acho bem difícil disso acontecer. Mas mesmo que você esteja mais de 5 anos sem cometer erros nenhum, você continua sendo um pecador. Sabe por quê? Porque pecado é uma condição de todo ser humano. Todos somos pecadores. E todos precisamos de Deus. E Davi tinha entendido isso. Eu nasci pecador. Você já nasceu pecador. E aí, ele no verso 7 diz assim, purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Ele se sentia sujo, manchado por aquele pecado. E ele sabia que só Deus poderia purificá-lo outra vez. Torná-lo mais branco do que a neve. Mesmo alguém tão manchado pelo pecado. E é isso que Deus pode fazer com você. Ele pode trazer purificação para você. Ele pode renovar você. Te fazer respirar outra vez o ar da graça de Deus. O verso 10, que é o verso que eu quero destacar com você, ele diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. O pedido de Davi era, Senhor, eu preciso que o Senhor crie em mim um coração novo, um coração puro. Porque o meu coração ele é impuro, ele é contaminado. Eu preciso de um novo coração, meu Deus. Cria em mim um coração puro. E renova dentro de mim um espírito inabalável, um espírito ou uma força que não se abala com as tentações, com as provas da vida. Porque tem provações que te derrubam vez após vez, não tem? Essa provação, essa luta, é que Deus está dizendo, ela pode ser vencida.
Eu quero colocar em você um espírito inabalável, que não se abala com as provas, com as tentações. Peça isso para Deus hoje, para começar tudo de novo. Deus olha hoje para você e ele enxerga um potencial, como eu falei isso lá no começo. Ele enxerga algo muito além do que você enxerga. Te dar um espírito inabalável significa alguém que está tão enraizado em Deus. As raízes tão profundas que é como uma árvore, que quando tem uma raiz muito profunda, ela balança para um lado, balança para o outro com os ventos, mas ela não quebra, ela não cai, porque a raiz está profunda. Hoje é o dia de você estabelecer suas raízes profundas em Deus. Quanto mais profundas estiverem suas raízes, mais firme você vai estar. Os ventos podem te balançar de um lado para o outro, as provações vão vir, as tentações vão bater na tua porta, mas você não vai se abalar, porque a sua raiz está profunda em Deus. Esse é o verdadeiro espírito inabalável desse texto. Mas o que me chama ainda a atenção nesse texto é quando Davi diz: cria em mim, ó Deus. O pedido dele é criação. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. A palavra aqui que Davi usou é uma palavra que no Antigo Testamento a Bíblia foi escrita, sua grande parte ou grande maioria, em hebraico. Só alguns pequenos trechos em aramaico. Mas a língua mais falada pelo povo judeu era o hebraico e então eles escreviam textos em hebraico. E esse salmo, essa música, essa canção que Davi escreveu foi em hebraico. E a palavra usada aqui para o verbo criar, ou cria em mim, ó Deus, a palavra criar é a expressão bará. Bará é a mesma expressão quando você lê lá em Gênesis capítulo 1, verso 1. Lembra que diz lá? Lá diz assim, cria em mim, ó Deus, é o Salmo 51. A expressão lá no Gênesis capítulo 1, verso 1, o texto lá diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então o verbo criar, tem lá em Gênesis capítulo 1, é o mesmo verbo, o verbo bará. E sabe o que significa literalmente o verbo bará? Não é só sobre criar, mas é criar sem matéria-prima, criar do nada. Por isso que lá em Gênesis capítulo 1, verso 1, a expressão usada é, no princípio criou Deus os céus e a terra, ou seja, Deus criou o céu e a terra, tudo que existe, do nada, sem matéria-prima, ele só usou só a palavra. Ele dizia, haja luz e houve luz. Haja terra, e a terra passou a aparecer. Haja árvores, as árvores passaram a aparecer. Ele não precisava de matéria-prima. O ser humano, por exemplo, para criar uma cadeira de madeira, ele precisa de uma matéria-prima, ele precisa de madeira, ele precisa de uma árvore, ele precisa de algo que já existia antes. Deus não, Deus cria do nada, sem matéria-prima, você entende? Então o verbo bará significa criar, mas criar sem matéria-prima. E por que Davi usa essa expressão, o verbo bará, que é criar sem matéria-prima, nesse texto? Ele diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração. Ou seja, Deus, eu não quero um coração reformado, eu não quero um coração remendado, eu não quero que o Senhor pegue esse coração todo cheio de cacos, quebrado, e remenda e me dá um coração reformado. Não, eu quero que o Senhor pegue esse coração que eu tenho hoje, impuro, pecaminoso, contaminado com pecado, joga na lata do lixo, que eu quero um novo. Quero que o Senhor crie um coração novo, do nada. Não quero coração reformado. Hoje, Deus pode te dar também um coração novinho em folha. Sabe esse coração que você está cansado dele, contaminado, aquele que desaponta as expectativas, aquele que já falhou nas responsabilidades? Ele pode jogar esse coração na lata do lixo e te dar um novo coração, amém? Se você crê nisso, digita amém aí agora nos comentários, amém, amém. Eu creio nisso. Deus vai te dar hoje um novo coração desde que você queira, esteja disposto a isso. Você está pronto para isso? Hoje é o dia de você recomeçar a tua vida com um novo coração. Davi recebeu esse novo coração de Deus. E sabe qual é o resultado disso tudo? Depois que Davi recebe um coração novo de Deus, sabe como a gente lê lá na frente no Novo Testamento sobre Davi? A gente lê assim, Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Como é que um homem que foi adúltero, assassino, mentiroso, corrupto, foi conhecido um homem segundo o coração de Deus? Sabe por quê? Porque Davi ganhou um novo coração. Porque Davi, depois daquilo, começou a abominar o pecado. Ele até cometia alguns erros depois. Ele continuava tendo suas dificuldades, seus pecados. Assim como todo ser humano tem. Não estou dizendo que a partir de hoje você nunca mais vai pecar. Nunca mais vai desapontar as pessoas ou não vai honrar com as suas responsabilidades. Isso vai acontecer ainda.
Mas a grande diferença de quem tem novo coração é que abomina o pecado, não gosta mais daquilo. Até faz, mas tem um desgosto com o pecado. E volta correndo para Deus, pede perdão e pede limpeza, purificação. É isso que acontece quem tem novo coração. Quer ter novo coração a partir de agora? Deus pode te dar um novo coração. Um coração puro. Um coração renovado, não reformado, mas um coração novo. Deixa eu saber de você. Gostaria você de receber um novo coração? Levanta tua mão aí. Amém, amém, amém. Esse novo coração Deus pode te dar também. Está disposto a recebê-lo? Hoje você vai receber esse novo coração. E hoje eu quero me dirigir a 3 grupos de pessoas. Primeiro, eu quero me dirigir àqueles que são membros da minha igreja. Pastor, eu preciso de um novo coração? Eu sou da igreja já. Você sabe que estava precisando, não sabe? Sabe o quanto tem andado distante de Deus, não sabe? Esse novo coração é que vai mudar a tua história a partir de agora. Quero me dirigir também a você que já foi membro da igreja e hoje está se afastando, ou já está afastado há algum tempo. Chegou a hora de você voltar. Davi, ele entendeu que aquele era o tempo de voltar. Ele caiu em si. O Espírito Santo tocou e ele não fugiu. Você vai continuar fugindo até quando? Você não acha que está na hora de voltar para a igreja? Receber esse novo coração, ser rebatizado. E eu quero desafiar você que está ouvindo agora e não é da igreja, está afastado da igreja, eu quero marcar o seu rebatismo. Esse final de semana é uma data que nós temos uma agenda aberta para batismos ou para rebatismos, pessoas que estão voltando. Que tal esse ser o seu dia? Se esse for o seu desejo, me procure. Manda aqui nos comentários, ou então manda para mim ali no WhatsApp, você tem meu contato. Se não tem, pergunta para alguém deve ter meu contato aí. Fala assim, pastor, olha, eu quero marcar o meu rebatismo, eu cansei de fugir de Deus. Eu quero esse novo coração. Você quer? É com você que eu estou falando. Eu estou falando também para aquele que ainda não é da igreja, nem nunca foi. Você vai continuar adiando também sua decisão até quando? Tua família tem orado por você, o céu tem intercedido, os anjos têm trabalhado com você e o Espírito Santo não para de te incomodar. Você vai continuar fugindo até quando? Teu batismo também vai ser esse final de semana em nome de Jesus. Manda uma mensagem para mim. Eu quero preparar essa festa do teu batismo, da tua decisão. E aí? Até quando vai continuar adiando uma decisão que você sabe que tem que tomar? De receber essa nova vida, esse novo coração, se preparar para estar lá no céu. Novas chances. Você pode ter errado bastante, assim como eu já errei muito. Mas eu passei a entender que novas chances ou segundas oportunidades, elas não passam direto na nossa frente. Eu tenho que aproveitar. Eu decidi hoje agarrar essa chance que Deus está me dando. Não gostaria você também de tomar essa decisão? Hoje é o seu dia. Se esse é o seu desejo, receber essa nova chance, receber esse novo coração, ou quem sabe até de marcar o dia do seu batismo, eu quero orar com você. Feche seus olhos. Pai amado, obrigado por nos trazer até esse momento, entendendo que há um Deus no céu disposto a estender uma nova oportunidade. Se assim foi com Davi, também pode ser conosco. Dá uma nova chance para nós, Pai. Nós que desapontamos, que falhamos, que não honramos muitas vezes com as responsabilidades que temos, que traímos as expectativas que muitos têm sobre nós, hoje nós queremos entregar o nosso coração para o Senhor, a fim de que o Senhor jogue esse coração contaminado e sujo na lata do lixo. Dá para nós um novo coração, Pai. Essa é a nossa oração. Dá para nós outra chance. E consagra, ó Deus, confirma aí no céu a decisão que esse teu filho e essa tua filha estão tomando de serem batizados esse final de semana. Eu oro a Ti, ó Deus, a fim de que o Senhor possa conceder a todos nós essa nova oportunidade. Toma-nos em Tuas mãos. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, que Deus abençoe você. Muito obrigado por ter ficado conosco até esse momento. Amanhã temos um encontro marcado no mesmo horário, aqui nesse mesmo canal, e vai ser muito bom poder ter você aqui conosco para a gente continuar estudando a Palavra de Deus e vendo sobre novas oportunidades que o céu sempre estende e oferece a todos nós. Fique com Deus, um grande abraço, nos vemos aqui amanhã. Você e a sua família, seja aí na frente do computador, da televisão ou do celular. Amanhã te vejo aqui mais uma vez. Que Deus te abençoe e até a próxima.